Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 82, que tem por título Madeiros Secos. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Para iniciarmos, vamos ler o capítulo do livro para fazermos os nossos comentários. Então, madeiros secos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? É uma pergunta de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. E Emmanuel, comentando esse trecho, nos diz: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz flageladora e a morte infamante. Desde os milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução das suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Certamente um capítulo de muito significado. Jesus está dizendo que ele é o madeiro verde. E aí nós lembramos a simbologia da árvore para muitas filosofias na Bíblia. E nós temos na árvore a fonte da vida. A árvore cresce, a árvore dá frutos, a árvore dá sombra, a árvore se perpetua em suas sementes, a árvore pode durar longos anos, e nós sabemos que existem árvores centenárias, tem videiras no Oriente que são milenares. Então o símbolo da árvore, do tronco, do madeiro, é o símbolo da vida. Quando o Emmanuel começa nos trazendo que Jesus é a videira eterna, é o símbolo, é a vida, é a fonte de todos nós quando lembramos que Ele é o intermediário entre nós, ainda tão pequenos, e o nosso Criador. Quando lembramos que Jesus veio trazer
a mensagem da vida que se processa pela eternidade, pela imortalidade, por ser fruto de um Criador que é Pai amoroso, que é a fonte de todas as nossas necessidades, Ele também se faz essa fonte. Então Ele é a videira eterna. Nas nossas pesquisas, eu fiquei sabendo que lá no Oriente tem videiras de mais de 5.000 anos. Então, Emmanuel, certamente, quando traz o conceito, a concepção de que Jesus é a videira eterna, é porque é uma fonte que se renova, é uma fonte em que nós podemos beber para tomar a água da vida e para conhecer a verdade, para conhecer que é através dele que nós vamos nos melhorar e nós vamos também, por nossa vez, ser fontes de vida para aqueles que estão ao nosso lado. E para este, que era fonte de vida, que trouxe para nós o entendimento de um Deus Pai, da imortalidade da alma, da prática da caridade como virtude excelsa, do amor como o resumo de toda a sua vida. O que é que ele mereceu? A morte infamante numa cruz, machucado, como disse Emmanuel aqui, de uma forma inimaginável, o quanto ele foi agredido, o quanto ele foi machucado entre nós. E ele, como fonte dessa vida, viçoso, com tudo o que ele poderia nos oferecer, com todos os exemplos que ele já tinha nos oferecido, com tudo aquilo que ele emanava de bom, de belo, de justo, curando, acalmando, renovando, fazendo brotar vida, esperança. Ele, sendo crucificado, sendo a fonte da vida, não merecia certamente esse trato, mas, cumprindo a profecia ou as profecias, mas para homens de sua época, bárbaros, não civilizados, selvagens, ele já sabia que isso aconteceria. E nesse minuto que ele fala, as mulheres que estavam chorando pela sua crucificação, porque ele pronuncia essa frase a caminho da sua crucificação, quando já tinha nas costas a cruz. Se ao madeiro verde fazem isso, o que se fará ao seco? Quem é o madeiro seco? Quem é que permitiu que as paixões humanas inutilizassem a sua seiva, que destruíssem aquilo que de melhor possui, que é a vida? Nós somos o madeiro seco. Nós somos as pessoas a quem ele está dizendo: se preparem, pois que eu vim para que todos tivessem vida, vida em abundância. E o que é que vocês fazem? Matam, execram, agridem. O que restará? Então nós pensemos em nossas próprias vidas, em nossas atitudes, naquilo que nós estamos buscando dentro de nós mesmos, a fim de que sejamos um pouco desta seiva da vida. Porque, por enquanto, de forma avassaladora, nós nos deixamos levar pela materialidade, pelo materialismo, pela posse de uma vida física, temporária, efêmera, enebriados com todas essas armadilhas, quando nós, na verdade, nós precisaríamos nos espiritualizar,
nós deveríamos buscar o entendimento de que aqui é um local onde nós vamos provar que nós já estamos evoluídos, que se Cristo voltasse hoje, se Jesus, o Cristo, voltasse hoje, ele não seria novamente crucificado, ele não seria execrado, ele não seria expulso da nossa convivência, mas encontraria um povo agora renovado, mais consciente, compreendendo a verdade da vida, a espiritualidade, a imortalidade, fazendo com que seu semelhante fosse a si mesmo, fazendo o bem na mesma medida em que quisesse que lhe fosse feito. Nós já somos essa renovação. Será que nós tratamos a todas as pessoas à nossa volta da mesma maneira que nós gostaríamos de ser tratados, com o respeito, com a educação, para aqueles que não fazem parte da nossa roda mais íntima, com o amor e a dedicação para aqueles que fazem parte do nosso grupo menor? Podemos até dizer, mas não me tratam bem, não me cuidem bem, não me cuidam bem. Vamos fazer a nossa parte, vamos tentar modificar o nosso posicionamento diante dos fatos da vida, ver otimismo. Se nós não temos tudo aquilo que acharíamos que é bom, que seria bom, que gostaríamos que tivéssemos, que nós pelo menos agradeçamos ao pouco que nós temos, que nós não vejamos somente o que é negativo, o que é desafio, mas que nós olhemos esses desafios com a coragem da mudança, com a coragem do positivo, com a coragem da esperança. E lembremos, Jesus é a fonte da vida, a videira eterna. Conversemos com Ele. Sejamos aqueles que buscam o seu exemplo, aqueles que buscam a sua força, a sua energia, através da nossa oração, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos, vigilantes. Porque se nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sigamos seus passos, sigamos com Ele. Olhemos para nós mesmos, para que não sejamos esses madeiros secos, porque certamente nós teremos que nos responsabilizar por cada ato, e então, quando nós tivermos que passar pelas cruzes de nossas vidas, não reclamemos. São frutos de nossas próprias escolhas. Se Jesus não reclamou, nós não temos direito a reclamar, porque nós fizemos estas escolhas. Então, pelo bem ou pelo mal, nós temos o que nós merecemos. Se nós queremos coisa melhor, se nós queremos a tão propagada felicidade aos 4 cantos da terra, sejamos melhores. Pequenos momentos de felicidade, de alegria, de otimismo vão fazer grande diferença no nosso olhar, no nosso viver e no nosso proceder. Então, que sejamos como Jesus, madeiro verde, viçoso, cheio de vida, vida em amor, vida em paz. Essa foi a nossa contribuição para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. No próximo programa, estudaremos o capítulo 83. Paz para todos.